Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um diário de escrita do meu TCC. Já sou psicóloga, me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e depois de alguns anos, alguns bons anos, atuando como psicóloga clínica, né, como terapeuta, decidi mudar de profissão, fui fazer letras português e estou, se Deus quiser, no último ano do curso, porque a gente vai ver no vídeo de hoje que muitas coisas estão acontecendo. Nesse meio tempo, aí tiveram várias reviravoltas. Eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos que podem situar se esse é o primeiro vídeo que você chegou aqui. Eu tranquei o curso por um período, fiz iniciação científica, enfim. Vai ter vários vídeos interessantes para você entender bem qual é o meu background, qual é a minha história, antes, até chegar esse momento da escrita do meu TCC. Bom, eu tinha falado para vocês que eu estava com muita dificuldade na escrita do TCC, embora normalmente eu não tenha tanta dificuldade assim de escrever trabalhos acadêmicos, inclusive já fiz iniciação científica na área que eu vou fazer meu TCC, né? Então eu mantive essa, digamos assim, estou numa continuidade dos estudos que eu iniciei durante a iniciação científica. Um dos vídeos que está aqui no card vai ser meu vídeo falando sobre a minha iniciação científica, que é na área de linguística cognitiva, principalmente a linguística cognitiva ecológica, e não tem a ver com o meio ambiente, mas realmente tem a ver, mas não tem a ver, né? Não é verde. E escrevi lá o projeto. Quando eu compartilhei com vocês, se eu não me engano, a gente já tinha escrito, né, já tinha escolhido o tema, já tinha escrito a justificativa, e faltava ainda, e tinha escrito, acho que os objetivos, eu acho que eu já tinha compartilhado com vocês. Então, faltava só finalizar com um método. Acho que faltava eu checar com a professora, né? Porque eu estou pagando o que seria TCC1, né? Então, na minha faculdade chama Introdução à Pesquisa e você elabora o projeto do seu TCC, da sua monografia, em um semestre, e no outro você executa e defende, né? Então, eu estou nessa fase 1, né? Então, eu não estou pagando essa disciplina com a professora que vai me orientar. É uma professora só que ajuda todo mundo a elaborar seus projetos, a encontrar um orientador, e aí no segundo semestre cada um fica com seu orientador. Então, eu estava nesse ponto, né, de ter decidido o tema, ter feito a justificativa, delimitei bem a minha pesquisa, e eu acho que faltava, quando eu gravei o último vídeo, eu checar com a professora se os objetivos que eu tinha feito estavam ok, tirar algumas dúvidas em relação a como escrever a metodologia, já que a minha metodologia é livro, e computador, internet, e ler, e pronto, né, e analisar o material. E aí ela me deu ok, só que quando teve a aula que ela me deu ok, eu tive aula de manhã, nesse mesmo dia, no final da tarde, ia ter uma assembleia na UFRN para votar se a universidade ia ou não aderir à greve que está tendo nas universidades, né? Se você está vendo esse vídeo quando ele foi postado, você com certeza viu alguma coisa nos jornais. Se é no futuro, enfim, teve várias questões orçamentárias, né? Então, não é só uma reivindicação por salários dos professores, mais uma reivindicação em relação às condições de manutenção da universidade, né? Eu que entrei em 2008 na UFRN para cursar psicologia, né? Entrei em 2018 para cursar letras. Eu vejo a diferença, assim, em relação à estrutura física mesmo, de às vezes falta água, de ameaçar cortar a luz da universidade porque não paga, de coisas que quebram e não tem dinheiro para repor, né? Então tá bem complicado e nesse sentido eu apoio muito a greve, mas claro, uma greve é um contratempo, né? Mas antes a gente tem um contratempo de uma greve e a universidade continuar funcionando do que não ter greve e antes que eu terminasse o curso lá ia ter que a universidade parar as atividades. Então eu entendo totalmente e apoio a greve, mas isso, né, trouxe consequências na pessoa que vos fala. Então, a professora da orientação, e aí eu fiquei naquela. Ela tinha orientado que todo mundo, né, essa dica fica inclusive para você que está me assistindo, que você contacte o professor que você quer orientação já com o projeto escrito. Então, no e-mail que você vai mandar para ele, professor, orienta aqui meu TCC, você já manda o projeto, porque primeiro, ele já vai entender bem o que você quer fazer, e segundo, ele já vê suas competências, suas habilidades, suas qualidades, né? Então, fica um negócio assim, mais chances de dar certo. Então, eu quis fazer isso. Só que a greve foi aprovada nessa assembleia, mas para ser deflagrada uns dias mais para frente. Eu fiquei naquela, mando ou não mando o e-mail?
porque ainda não está em greve, mas entra em greve. Será que não vai soar que eu estou querendo que ela fure greve, me orientando? E aí fiquei em dúvida, mas é a professora, né? Já tinha, não ia ter mais aula da professora que orienta, fiquei nessa dúvida e decidi mandar um e-mail, né? E no e-mail eu deixei bem claro que eu não estava esperando que ela já me orientasse, nem furasse greve, nem nada. Mas queria contactar ela porque o reitor da UFRN não suspendeu o calendário acadêmico. E você tem que entregar uma carta de aceite de orientação na coordenação do curso um semestre antes do semestre que você vai defender o TCC. Então, como o calendário foi mantido, talvez eu tivesse que entregar uma carta dizendo quem é meu orientador e tudo no período da greve. Então, eu estava mandando esse e-mail só para saber se ela tinha disponibilidade e tal. E fiquei muito feliz. Ela tinha disponibilidade. Inclusive, ai, gente, eu vou compartilhar isso porque você aí que precisa ouvir isso também, né? Deixe seu comentário aí de perrengues que a gente passa escrevendo no TCC. Eu escrevi lá um e-mail e fiquei esperando a resposta. E nada da resposta, e nada da resposta. Quando eu fui ver, eu não tinha enviado o e-mail. Eu não sei o que foi, eu não sei se foi a internet, se foi a loucura da minha cabeça. Eu simplesmente não tinha enviado o e-mail, não tinha clicado em enviar. Estava salvo lá nos meus rascunhos, não estava enviado. Aí fui, ajeitei um pouco, porque aí já tinha passado quase uma semana, então eu já estava prestes a realmente iniciar a greve. Quando eu tinha mandado o e-mail, tinha só aprovado a assembleia, mas ainda faltavam uns dias, então estava bem em cima, assim, acho que foi um dia antes. Né? Então eu mudei um pouquinho o texto e realmente enviei. E esperei, e esperei. E passou mais uma semana, e dessa vez eu tinha enviado o e-mail e nada de resposta da professora. Eu tinha mandado para o e-mail institucional dela, né? E eu tenho um e-mail pessoal dessa professora, porque foi a professora, inclusive, que me orientou no meu TCC. No meu TCC não, na minha IC, na minha iniciação científica. Aí eu fiquei, nossa, manda ou não mando? Período de greve, eu vou mandar um e-mail para o e-mail pessoal da professora. Mas decidi mandar, né? E falei que tinha enviado, não falei do e-mail que eu não tinha enviado, não. Falei só do que eu enviei, e fazia algumas semanas. E expliquei, né? Que como o calendário não estava suspenso, eu estava só querendo contactar ela para caso eu precisasse entregar essa carta, que o período de entrega da carta estava chegando, e eu já tinha contactado a coordenação, e eles ainda não tinham resposta se ia ser mantida essa data ou não, e queria falar com ela. E aí ela me respondeu dizendo que o e-mail que eu tinha contactado ela não existia mais, então eu não ia ter resposta realmente. Aí ela me deu um novo e-mail profissional dela para eu me comunicar com ela por lá. E sim, eu não mandei o TCC. Eu era para ter mandado, mas eu fiquei tão doida que eu também não mandei. Mas aí eu disse, eu fiquei com medo. Eu fiquei, ai, não sei. Aí fui e disse que se ela quisesse eu enviaria. E ela respondeu que queria e já enviei o projeto que eu tinha escrito para o e-mail profissional dela. Ela até disse, não vou ler, tá? Você só envia para ficar registrado, mas eu posso lhe orientar sim, vai ser muito bom, fiquei muito feliz, né? Vai ser um prazer lhe orientar novamente, porque ela me orientou na IC, mas eu não vou ler isso agora. Não, claro, tudo bem, enviei. Passou um bom tempo, né? Já vão fazer 2 meses que a gente está de greve. E ela me respondeu, dizendo assim, Tainá, eu olhei seu projeto e queria marcar uma reunião pelo Meet mesmo, para a gente conversar um pouquinho, alinhar alguns pontos, porque faltava poucos dias para a entrega da carta de aceite, e você menciona, na carta você tem que dizer qual é o seu tema, né? Qual é o que você vai trabalhar. E eu acho que eu fiquei assim, não, ela viu algum problema. Ai, meu Deus. Não, claro, vamos marcar. A gente marcou uma reunião pelo Meet, mas assim, o problema não era tão grave, mas mudou tudo. No sentido de que quando a gente foi conversando, né, e ela foi perguntando algumas coisas do que eu estava pensando em trabalhar, como eu estava pensando em desenvolver aquele tema, e ela disse, não, você não vai conseguir fazer isso num TCC, numa monografia. Isso aqui você precisaria de um tempo de mestrado para fazer isso aqui, né? O mestrado é 2 anos, a monografia não é nem 6 meses, né? Porque você tem que entregar antes, e então você faz ela em 4, 5 meses no máximo. Então você não vai conseguir fazer isso nesse tempo, a gente vai precisar alterar. E aí ela foi dando algumas sugestões, mas isso, eu acho que entre o dia que ela falou que iria marcar a reunião, o dia que de fato teve, foram uns 3 dias. Mas eu fiquei tão em pânico, pensando em mil e uma possibilidades do que poderia ser, do que é que ia ser, do que é que não era,
que eu acabei vislumbrando a possibilidade dela dizer que o trabalho estava péssimo e que ia ter que mudar. E comecei a pensar em que outras coisas eu gostaria de trabalhar e tudo. Então eu já fui meio que preparada para ouvir isso. Não porque o tema era bom, ela disse: o tema é muito bom, é interessante, é relevante, mas não dá para trabalhar no tempo que a gente teria. Então é só por uma questão de tempo mesmo. E aí eu fiquei feliz por isso, né? Que não era porque o trabalho era muito ruim, mas de todo jeito o trabalho precisava mudar. Então ela quis ver comigo o que, e nisso ela é maravilhosa, e por isso também que eu procurei ela para ser minha orientadora novamente, é, o que é que eu queria manter. Então, não queria manter o objeto de estudo, porque o corpus que eu tinha escolhido, é, eu só queria trabalhar se fosse daquele jeito. Se fosse para pesquisar outra coisa com o mesmo corpus, eu não tinha interesse. Então, eu quis manter primeiro a teoria, né, que por isso que eu escolhi ela, que é a linguística cognitiva ecológica, e queria trabalhar com metáforas, porque o meu trabalho de iniciação científica foi análise de metáforas, segundo essa teoria, né? Segundo a linguística cognitiva. Então, o que a gente precisava mudar era o corpus, ter um corpus que permitisse, fosse mais limitado, não tão amplo quanto o que eu estava pensando, para que a gente pudesse trabalhar nesse tempo. E aí eu estava pensando isso, tinha uma ideia de uma obra em mente, então eu sugeri, né? Ah, estou pensando nesse livro aqui. Ela primeiro sugeriu assim: ah, por que você não escolhe um livro? Porque um livro é um corpus limitado e ninguém questiona, tipo, ah, porque você selecionou tantas coisas. Não, é um livro, tá aqui, tem início, meio e fim, você analisou um livro. Aí eu disse: ah, então tem um livro que eu tenho interesse, eu ainda não li, né? Eu ainda não tinha lido, mas eu tenho interesse e acho que ele vai ser legal para trabalhar esse tema, que é o Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar. Tá até ali. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu pego. E a gente viu ali a sinopse, né? Eu disse que não tinha lido, mas achava que era interessante. E aí a gente fechou nessa reunião. Ela disse: ah, pronto, foi só uma conversa para a gente alinhar melhor, porque eu vi que não ia ser possível dar seguimento à sua ideia original, mas agora que a gente alinhou, a gente só vai voltar a ter novas reuniões quando a greve realmente acabar. Eu, não, claro, tudo ótimo, já vou providenciar o livro para ler. E eu estou neste ponto, vou pegar o livro. Cadê meu livro? Do Gótico Nordestino. Aqui. Tá aqui o livro, o Gótico Nordestino, de Cristiana Aguiar. Eu já li o livro, eu amei, né, do ponto de vista de literatura, mas a minha análise desse livro não vai ser literária, vai ser uma análise linguística. E voltamos para a Estaca Zero. Li o livro, gostei, amei, e agora eu tenho que escrever todo um projeto de novo. Então eu vou de novo, né, já defini o tema. Mas assim, tudo que eu tinha escrito, agora é nada. É lixo, é arquivo descartado. Então agora eu vou fazer de novo os objetivos, delimitar metodologia, escrever justificativa, né? Lá só está o tema, com o nome do livro, que é investigar as metáforas desse livro aqui com a linguística cognitiva. Uma grande vantagem é que o livro ele é recente, de 2022, então não tem muitos trabalhos acadêmicos sobre ele, o que é uma boa justificativa. Então já vai estar lá na minha justificativa do trabalho. É um vídeo de escrita 2, mas a gente está na estaca zero, né? Então tem um livro, um tema e um sonho. Quando eu escrever de novo, né, uma nova justificativa, um novo objetivo, eu volto aqui para compartilhar com vocês com um novo diário de escrita, com certeza depois que a greve acabar, né? Então, no momento, eu estou lendo por conta, é um livro teórico que eu sei que eu vou utilizar, estou já finalizando, já era até para ter terminado, mas ainda não finalizei, e já tenho visto outro livro teórico que eu quero ler e pretendo fazer isso enquanto a greve não acaba. Assim que a greve acabar, aí eu e minha orientadora, que eu já tenho orientadora, vamos nos reunir e aí a gente vai dar seguimento aos próximos passos. Então, é provavelmente depois dessa reunião que eu tiver com a minha orientadora que eu volto aqui para compartilhar com vocês como está sendo o diário de escrita. Porque agora eu voltei para o projeto, então vão ser aplicadas as mesmas coisas que eu compartilhei
no vídeo 1, que você também pode conferir aqui nos cards. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei para mim, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe aqui comigo um comentário se você está nessa saga de escrever TCC, se o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso é uma monografia também, ou se é um artigo científico, se é um relatório. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!